Olá, gente, aqui é a Rafa Fustan da Mina Comprava Livros. E o filme que eu escolhi hoje pra assistir no cinema, né, no sábado, foi Medida Provisória. Eu vou comentar sobre o filme nacional que já tá aí batendo 200 mil espectadores no Brasil, que é um número muito alto pro cinema, ainda mais na retomada, ainda mais no momento de crise, né? E ele traz aí uma história sobre racismo. E não ache que esse filme é de esquerda, que eu não vou assistir porque é um filme político. Viver é um ato político, né, gente? Mas, pra ser muito sincera pra vocês, eu achei a história sensacional. Eu acho que mais do que levar para o lado político, eu nem acho que seja uma coisa direcionada ao governo atual. O racismo ele existe em diversos governos, mas tem sim algumas lideranças que focam mais, né, na defesa, né, dos cidadãos, nos direitos iguais e tudo, e percebem, né, realmente os privilégios de uns, a falta, né, dos outros, e essa diferença que tem realmente por causa da escravidão. Eu tô dizendo tudo isso porque eu mesmo como mulher branca neste país, né, eu sempre digo isso, sempre trago, porque aqui nesse país eu sou uma mulher branca, eu nunca passei por algumas situações em que eu sei que amigas minhas ou pessoas até da minha família já passaram, que foi situações de racismo. Então algumas coisas que eu jamais vivi pelo tom da minha pele, as outras pessoas passaram exatamente por terem, como diz no filme, melanina acentuada. É assim que eles chamam as pessoas que são afrodescendentes, que são negras no filme. Bom, eu vou comentar com spoilers então sobre essa história, como é que foi minha experiência também assistindo, logo após ter feito um curso pro trabalho, né? Como eu sou de RH, sempre tem esses cursos, são muito interessantes, como especialista em situações antirracistas, então assim, eu aprendi muita coisa mais ainda. Eu acho que eu me vi em outras situações que de repente, na verdade, eu aprendi outras situações que assistindo o filme ainda mais real. Bom, em 2011, o ator e diretor Lázaro Ramos, ele trouxe pros palcos, né, uma adaptação da peça, do livro A Namíbia, não, de Aldir Anunciação. Eu não conhecia nada dessa história, eu nem fui ao teatro assistir, não lembrava dessa peça, mas no cinema eu achei que funcionou muito bem. Rafael, é um filme perfeito? Não, tem algumas cenas assim que eu achei que ou estava muito exagerado, mas talvez seja exatamente isso, né? Meio que uma paródia de uma situação muito triste. E algumas outras cenas que eu vou citar pra vocês exatamente agora. Mas é um filme muito bom e que eu já aviso a vocês que eu recomendo bastante. Bom, nesse Medida Provisória se passa no Brasil mesmo de hoje, no Rio de Janeiro, passa boa parte no Flamengo também, né? E a gente vai ter como personagem principal o André, que é um jornalista, que é o Seu Jorge. Seu Jorge, como sempre, brilhante no papel, trazendo uma carga cômica, enfim, todo um teor assim de drama misturado com a comédia, mas uma comédia de humor ácido, né? Assim, porque não é bacana a situação que ele tá vivendo. Então, muito bem criado todos os diálogos dele, e ele em cena tá espetacular. Eu sou suspeita pra falar porque eu sou uma grande fã do Seu Jorge, tanto dele como músico, tanto como ele é ator, né, como ele tá nesse filme. Então achei sensacional. A gente também tem aí o primo dele, né, que é o papel do Alfred Enoch. Ele é bem famoso por causa dos filmes do Harry Potter, né, um ator que tem a mãe é brasileira, acho que o pai é inglês, enfim, ele mora na Inglaterra, mas volta e meia ele tá aqui. O português dele é perfeito, sem sotaque, e ele faz o papel do Antônio, um rapaz que conseguiu se formar na faculdade de Direito, tem muito orgulho disso e luta, né, para os direitos dos negros serem iguais aos dos brancos. Isso a gente vai chegar agora para explicar o que acontece. Ele é casado com a Capitu, que é o papel da Thaís Araújo, né? A Thaís Araújo também aí trazendo, né, toda a sua dramaticidade. Eu gosto muito da Thaís em cena. Eu já assisti uma peça dela com o marido dela, com Lázaro Ramos também, que era do Martin Luther King dos últimos dias. Já comentei com vocês, acho que no blog, não aqui, que os dois estavam sensacionais, né? Os dois juntos atuam muito. Ele, no caso, tá na direção desse filme, mas ela tá sensacional como uma médica que vê perder todos os seus direitos, e mesmo ela sendo uma mão de obra que é qualificada, né, como a gente costuma dizer dos médicos, ela é vista como uma pessoa que merece ser exilada. Por quê? Existe uma lei que, para se desculpar com todos os negros, eles inventam que é melhor levá-los para a sua terra. Sua terra seria a África. Então eles podem escolher algum país da África e ir para lá. Gente, eu lembrei agora que o Boris Johnson, né, assinou um documento na Inglaterra para mandar todas as pessoas que chegam lá
de algum país que vão direto para outro país da África que vão recebê-los. Então, isso está sendo super mal visto, né? Afinal de contas, enfim, as pessoas estão fugindo ali e vão para um país que não tem nenhuma origem, nada, nenhuma raiz. E nessa história, eles falam que todos os negros, as raízes deles não são no Brasil. Eles são lá da África. Então, para pedir perdão desses 500 anos de escravidão, não sei, 4 décadas de escravidão, não sei o que lá, o que eles vão fazer? Eles vão devolver essas pessoas. A princípio, eles chamam essas pessoas de melanina acentuada. E essas pessoas, elas podem escolher para onde elas querem ir. E é uma coisa voluntária, né? Você pode ir ou não. Só que logo depois a gente passa a perceber que é imposto. Porque como há a baixa adesão dessas pessoas, que percebem que elas estão sendo expulsas da sua pátria, poucas pessoas aceitam ir. E aí é que entra o papel do seu Jorge, o André. Ele questiona muito a Isabel, que é uma liderança à frente, né? Ela me lembrou muito a Damares, gente. Desculpa, ela me lembrou o jeito, né? Enfim, parece uma pessoa da igreja, assim, né? Cheia de preconceitos, dizendo que não é racista. E ela é essa pessoa à frente. A Adriana Esteves faz muito bem esse papel da mulher que é racista, de que traz ali toda aquela carga, né? Aquela bagagem cultural racista, e ainda tem coragem de dizer que não é, mas quer mesmo ver todos os negros fora, né? Qualquer pessoa que tem um traço, né, de melanina acentuada, como ela chama, fora do país. Ela também tem o Santiago, que é um cara que trabalha com ela, mas que depois vai ter uma virada de chave importante na história, porque enfim, ele namora uma pessoa negra, né, e a gente vai descobrir durante o filme. E outra coisa que também é bacana de citar, outra vilã famosa das novelas, né, é a Renata Sorrah, que também faz uma vilã, uma vizinha que não vale o que come e que quer desocupar o apartamento onde mora o André, o Antônio e a Capitu, para colocar a filha dela quando chegar de viagem do exterior. Então ela faz de tudo para que eles sejam presos. Ou seja, o que a princípio é uma coisa voluntária, depois vira uma medida provisória, onde eles devem ser levados, né, à força, colocados dentro do voo só de ida e não têm direito de retornar mais ao Brasil. Ou seja, eles perdem toda a liberdade que eles têm no país onde eles nasceram, foram criados e que eles têm as raízes aqui. Uma coisa também importante de citar é que nessa história toda, quando isso acontece, a gente vê o diálogo dos brancos com várias falas racistas, preconceituosas ao extremo, que a gente segue vendo as pessoas repetindo, e as pessoas dizem que não tem nada demais. Eu não vou ser hipócrita de dizer que eu nunca tive fala racista, que eu nunca na minha vida falei alguma coisa que hoje eu me arrependo, né? Vendo assim pelo ponto de vista de que, nossa, eu estava errada. Sim, eu já errei bastante, já errei em evento, já fiz algumas piadas que não tinham a menor graça, mas eu acho que a gente está sempre aprendendo, e o mais importante é reconhecendo que não se deve fazer mais e pedindo desculpas se alguma pessoa se sentiu ofendida. Há muito tempo atrás eu fiz uma piada, né, e eu lembro que uma pessoa veio falar comigo depois, e daquela vez assim eu nunca mais pensei 500 vezes antes de fazer qualquer piada com tons de pele. E, enfim, eu vi que aquilo não estava me machucando, mas estava machucando a outra pessoa, e eu acordei para uma realidade. Isso tem muitos anos, gente, tem 12 anos, 13 anos, mais ou menos. Então, assim, hoje a gente não tem nem desculpa de que não sabe, porque os temas estão aí, os livros eu trago para vocês, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. E, mas isso é uma distopia, é uma ficção, sim, mas o racismo tá aí a todo minuto, né? E uma frase que o seu Jorge fala durante o filme, e que a gente sempre vê nesses filmes, até de nazismo, né, é que como é que chegou a esse ponto? Como é que a gente permitiu que chegasse, né? Porque vão sendo tirados direitos, e quando você vê, você não tem mais nenhum. E aí quando você vê, você é uma pessoa que é mal vista, que ninguém quer você ali naquele local. E aí aparecem as outras pessoas que sempre tiveram preconceito, mas agora em coro, elas se sentem mais fortes. Elas sentem que elas podem de verdade fazer alguma coisa para lhe prejudicar. Seja porque elas querem o lugar que você ocupa, seja porque elas não gostam de você e aí se acentuam, ou seja porque elas são racistas mesmo, né? Ou seja por qualquer outro motivo. Xenofobia, racismo, machismo, enfim. Então eu sempre lembro muito assim, né, do Conto da Aia, desse filme, de várias histórias que se entrelaçam, né, sobre perda de direitos, e que tem aí esse elo em comum, que é muito importante a gente trazer, porque a gente está sempre tendo que debater, aprender, né? Enfim, as pessoas usam muito a igreja, principalmente, para proteger as coisas, as besteiras que falam, como se Jesus fosse uma pessoa, né, que, nossa, que aprovasse todos os preconceitos
partes do mundo em nome, né, dele. Então, assim, são coisas também que sempre me abalam muito, eu fico chocada com as pessoas levando para esse lado, mas enfim, né, a gente vive e aprende, né, aprendendo e vivendo, mas as pessoas seguem, né, ali pensando somente nelas mesmas. Bom, esse filme é um filme que eu também parei para pensar em diversos momentos, é que se realmente, né, a população do Brasil, acho que 65% de negros, eles sumissem, qualquer pessoa que tivesse uma linha de traço negro no seu DNA sumisse, como é que ficaria o Brasil, né? Eu sempre lembro também de uma coisa que eu ouvi uma vez dos Estados Unidos, que eles têm horror de mexicano, né? Principalmente no governo Trump e tal, mas os mexicanos e esses imigrantes, eles fazem o trabalho que os americanos não querem fazer. Então também eu fiquei pensando, essas dondocas todas, né? Como é que elas iam ser? Porque a própria Renata Sorrah fala, eu esqueci o nome dela no filme, mas ela fala no filme, eu já tive empregada eu não sou racista. Como é que é ficar dondoca sem empregada, né? Sem a babá, sem a manicure, sem várias profissões que tem uma predominância, né, de pessoas negras trabalhando, né, para você, para o serviço que você faz. E aí quem faria isso no seu lugar, né? Não, porque você quer mesmo é que todo mundo seja branco onde você está, porque você se acha superior pelo seu tom de pele, né? Por não ter a melanina acentuada. Gente, o filme dá um embrulho no estômago, traz uma reflexão assim incrível. Eu achei realmente sensacional. Eu acho que eu falei sobre isso, falei sobre o ministro racista, falei sobre a Renata Sorrah. É isso. Nada pra cima de que ele é muito bom. E o que eu não tinha gostado no filme, que eu fiquei meio pensando assim, é que no momento em que a personagem da Thaís Araújo, a Capitu, vai pra dentro do lugar que seria tipo um quilombo, né? Eu esqueci como é que eles dão o nome no filme. Ela pensa muito em ajudar as pessoas, mas ela esquece totalmente do marido. E eu acho que isso não é muito real num momento em que você tá ali ainda mais grávida, né? Querendo saber do marido o tempo todo. Ele fica o tempo todo pensando nela, mas ela não pensa muito nele, é como se ela pensasse só em abortar, mas não saber nada a respeito dele. Então eu achei que isso foi meio uma falha, porque eu não imagino que uma esposa fique, né, tão tranquila sem saber né, por onde anda o marido dela. Bom, é isso, né? Foram algumas coisinhas assim que eu não curti tanto, mas o final foi maravilhoso, gente. O final mesmo é de se arrepiar. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.